Protestantes tomam as ruas de um país que esperava por um dos eventos automobilísticos de maior prestígio. O povo lutando pelos seus direitos colocaram contra a parede a Fórmula 1 e incendiaram 40 milhões de dólares. Um dos momentos mais sombrios e polêmicos da história da competição. Um episódio praticamente esquecido pelos fãs. A primeira casa da Fórmula 1 no Oriente Médio já passou vergonha e manchou um pedaço da sua própria história. Hoje vamos falar da Guerra Civil no Bahrein em 2011 e 2012, mais conhecida como a Primavera Árabe, e como manifestações contra a monarquia bahrenita resultaram no cancelamento da prova. O que exatamente estava acontecendo no Bahrein naquela época? E mais, como pilotos e equipes tiveram que lidar com todas essas situações hostis dentro e fora da pista? Como a FIA e Bernie Ecclestone tiveram que lidar com a política, guerra e um povo faminto por melhorias na sociedade de um país todo? Para isso, vamos viajar no tempo, 13 anos no passado, entender sobre o local e a origem da treta. O Bahrein é um país rico em petróleo e tem cerca de 1,2 milhões de habitantes. Localizado perto da costa ocidental do Golfo Pérsico, o país conta com históricos insatisfatórios de proteção dos direitos humanos e de distribuição de renda, desde muito tempo atrás. Além disso, o país era governado por uma monarquia, a família Al-Khalifa, ditando as regras do jogo no país persa. No dia 14 de fevereiro, o povo foi às ruas para dar início à Primavera Árabe no país. Mas o que é essa tal Primavera Árabe? Primavera Árabe era uma série de manifestações pacíficas e não pacíficas que tinha se iniciado em países árabes como Tunísia no fim de 2010 e se espalhou para outros países como Egito, Líbia, Marrocos, Síria e Iêmen e o próprio Bahrein. Em cada país, as reivindicações eram diversas e de acordo com as necessidades do povo, financeira, social, trabalho, saúde e por aí vai. No caso do Bahrein, elas tinham o objetivo de uma troca do sistema de governo do país, saindo da monarquia constitucional por um sistema parlamentarista, que em tese traria mais liberdades democráticas e maior igualdade entre a maioria xiita do país, que se queixa de suposta discriminação por parte da dinastia sunita que os governa, a família Al-Khalifa, que governa a ilha há mais de 200 anos. A repressão por lá é algo comum e inclusive é a mais severa que já vimos no Oriente Médio, com várias denúncias de torturas e prisões ao longo dessa série de manifestações que estavam ocorrendo no país. Pois é, no meio dessa guerra civil, a Fórmula 1 chegaria para abrir o calendário daquele ano, no dia 13 de março. O Bahrein é uma presença constante no calendário moderno da Fórmula 1, tendo a sua primeira prova realizada por lá em 2004, ainda no período da tarde bahrenita e com temperaturas beirando os 45 graus. O circuito internacional de Sakhir é conhecido até hoje como lar da Fórmula 1 no Oriente Médio. 15 curvas, tendo sessões desafiadoras e exigentes, o torna um bom circuito de corridas para o calendário e agrada boa parte dos fãs. No dia 21 de fevereiro, uma semana após as manifestações, a Federação Internacional de Automobilismo confirmou que o GP do Bahrein estaria fora do calendário naquele ano. Numa reunião do Conselho Mundial do Automobilismo, em 3 de junho, os membros da FIA votaram por unanimidade para reestabelecer o Grande Prêmio do Bahrein no calendário na data do dia 30 de outubro, com o Grande Prêmio da Índia transferindo-se para o dia 11 de dezembro. A decisão foi controversa, com o chefe da equipe Mercedes, Ross Brawn, afirmando que uma corrida em dezembro era inaceitável. Se bem que hoje em dia as temporadas estão acabando em dezembro, não é mesmo? 12 dias após a primeira votação, houve uma segunda votação para reverter a decisão anterior, e com isso o GP do Bahrein estava fora do calendário em 2011. Isso foi o primeiro golpe para a organização do GP, que teve que engolir seco essa decisão e focar na corrida de 2012. Porém, ninguém sabia o que viria no outro ano. E bom, em 2012, a Fórmula 1 voltaria ao Bahrein para mais uma vez abrir a temporada após a corrida de 2011 ser cancelada devido aos contínuos protestos anti-governo. Os críticos do regime bahrenita pediram um novo cancelamento para 2012, alegando que a realização da prova simbolizaria uma legitimação internacional do governo do rei Hamad Al-Khalifa. Nos testes de pré-temporada de 2012, o Grande Prêmio do Bahrein estava no topo das agendas das equipes. A preocupação em viajar para o país, devido aos distúrbios em andamento, era o ponto a ser dialogado.
não é o lugar certo para algo tão prestigiado quanto a Fórmula 1. Se fosse cancelado, a Fórmula 1 teria perdido 40 milhões. Mas Bernie Ecclestone insistiu que não estavam preocupados com as finanças. O Centro de Direitos Humanos do Bahrein tentou fazer as equipes boicotarem o Grande Prêmio, alegando que a corrida seria usada como uma cortina de fumaça, escondendo o que realmente estava acontecendo no país. O ex-piloto Damon Hill estava iniciando a favor da corrida seguir em frente, mas reverteu sua opinião, afirmando que isso causaria mais problemas e escalaria ainda mais as tensões entre o governo, o povo e a categoria. Zaid Alani, presidente do circuito do Bahrein, destacou a importância da corrida, enfatizando seus potenciais benefícios econômicos para a região. Além disso, ressaltou a posição do Bahrein no cenário automobilístico do Oriente Médio, enquanto classificava os opositores como observadores passivos e extremistas alarmistas. Alani também chamou atenção para um relatório encomendado pela Lotus F1, que previa que os protestos durante o fim de semana da corrida seriam limitados a manifestações pacíficas e, além de um aumento na presença policial, os espectadores não notariam a diferença entre 2010 e 2012. O jornal britânico The Guardian também citou um diretor de equipe anônimo, dizendo que se sentia desconfortável em correr no Bahrein. Bernie afirmou que nenhuma equipe o abordou com a preocupação, mas qualquer equipe que escolhesse ficar fora do Grande Prêmio estaria violando o Acordo de Concórdia. O Acordo de Concórdia nada mais é do que um grande pacto que rege as relações entre as equipes da Fórmula 1, juntamente com a FOM e a FIA, para viabilizar a categoria. O acordo engloba aspectos esportivos e comerciais, dá as bases do regulamento da Fórmula 1, ou como deve ser formulado o regulamento, estipula exigências de presença das equipes em todas as corridas, número de corridas por ano, número mínimo de carros, fixa as regras para a divisão do dinheiro da categoria e etc. Foi assinado pela primeira vez em 1981 e vem sendo renovado desde então, com a última renovação feita em 2021. Dito isso, membros da Associação de Equipes de Fórmula 1 disseram à imprensa que não tinham o poder de cancelar um grande prêmio, enquanto Bernie anunciava que a corrida só seria cancelada a pedido das autoridades do Bahrein. Mark Webber, piloto da Red Bull na época, tentou fazer com que a FIA tomasse a decisão mais correta possível e disse o seguinte: nada a ver com o dinheiro, de jeito nenhum. Eu não sei, para ser honesto, se é o caso de as pessoas estarem preocupadas com a sua segurança ou se as pessoas estão preocupadas com o que aconteceu no passado. Isso que é o que se resume. No dia 13 de abril de 2012, a FIA anunciou por meio de um comunicado sua satisfação com a situação no Bahrein, garantindo que o Grande Prêmio prosseguiria conforme planejado e após uma reunião entre as equipes e Bernie Ecclestone, ficou acordado que a corrida seria mantida, decisão que recebeu a aprovação das equipes envolvidas. O deslocamento e a logística das equipes para o Bahrein começou a ocorrer no dia 17 de abril. Adotando medidas de segurança reforçadas, as equipes implementaram precauções adicionais, como a contratação de especialistas em segurança local e a definição de rotas específicas da capital para o circuito. Uma forte presença policial foi relatada ao longo da estrada da capital até o circuito, cerca de 40 km de distância. No dia seguinte, em dia 18 de abril, um carro alugado usado por mecânicos da Force India estava viajando pela estrada principal em direção à capital quando o carro parou por 2 a 3 minutos. Durante esse tempo, uma explosão foi ouvida nas proximidades. Os mecânicos foram brevemente expostos ao gás lacrimogênio disparado pela polícia. Um dos mecânicos envolvidos no incidente voou para fora do país no dia seguinte, pois não se sentia mais seguro no país. Nico Hülkenberg, piloto da equipe, afirmou que não era certo que os membros da equipe estivessem temendo pela sua segurança pessoal. Membros da equipe Sauber disseram que o ônibus com membros da equipe se depararam com um incêndio no meio da estrada e foram abordados por um grupo de homens mascarados antes de o motorista se afastar. Logo após o término da segunda sessão de treinos no dia 20 de abril, o príncipe herdeiro do Bahrein fez uma declaração à imprensa, onde se recusou a cancelar a corrida e a descreveu como sendo vital para o futuro do Bahrein. Um dia antes da corrida, um manifestante perdeu a vida em confrontos com a polícia. O grupo hacker Anonymous ficou indignado com a corrida seguindo em frente e ameaçou o site da Fórmula 1. Dito e feito, o site foi brevemente tirado do ar após um ataque DDoS, ou em português, ataque de negação de serviço. A tensão pairava no ar, era um fato, mas como estamos cansados de saber, o dinheiro manda. E de fato,
A corrida foi realizada e vencida por Sebastian Vettel, atual campeão na época, e venceu com certa tranquilidade. Fechando o pódio naquele dia, tivemos a dupla da Lotus, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. O curioso é que essa era a primeira temporada do Kimi após 2 anos fora da categoria, e bem, para Grosjean, aquele circuito traria lembranças marcadas na pele anos mais tarde, naquele acidente horrível. Muitas pessoas dentro do esporte tinham suas opiniões sobre esse grande prêmio. Alguns optaram por não dizer nada e permanecer em silêncio, e outros decidiram ser mais vocais. O Grande Prêmio do Bahrein de 2012 é, de longe, um dos períodos mais sombrios antes de uma corrida da Fórmula 1 na história. Mas não foi a primeira e nem será a última, como já vimos. Eu parei esse vídeo por uma boa causa. Você quer sair do sofá e ir para o circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial, eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar, então corre conferir. Agora ficamos com a pergunta feita lá no início. O dinheiro é o ponto, está claro. A Fórmula 1 deveria continuar realizando corridas em locais politicamente controversos? Para eles a resposta é sim, já que a lista só aumentou desde então, como Catar e a Arábia Saudita. Para muitos fãs, não. Desde traçados ruins a lugares mais controversos, com leis e culturas questionáveis se comparado ao Ocidente, e que provavelmente sempre haverá cenários em que fãs, pilotos e equipes estão incertos sobre a realização de uma corrida, como é na Arábia Saudita e o seu GP em Jeddah, onde tivemos até bombardeio próximo ao circuito em 2022. E esse que narra o vídeo estava lá, e desmascarei a mídia brasileira e também relatei a verdade sobre esse ataque. E mostrei os bastidores dessa corrida, quanto custa e se vale a pena. Te conto tudo em 5 segundos.